programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Olá amigos, boa noite, bem-vindo ao Caminho, Verdade e Vida. Eu e minha esposa Silvia temos enorme prazer de estar com você e com sua família todas as quintas-feiras. É verdade, que bom estarmos juntos, é bom estar de volta e principalmente para compartilhar de algo que Deus deseja para a nossa família, para o nosso coração, que sejamos sólidos nele, ter um casamento firme e aquilo que precisamos fazer para que esse casamento seja sustentado. Interessante, nós temos recebido nesses últimos dias vários e-mails de pessoas dizendo: não suporto mais, não estou pensando em me divorciar, estou pensando em abandonar. Vários e-mails, impressionante como as pessoas estão desistindo do seu casamento. Mas nós precisamos fazer algumas coisas importantes para dar sustentação a essa união tão linda que Deus tem criado. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Até já. Chame o restante da família e acompanhe o programa. Está mentindo? Não. Outra vez você está tentando me enganar? Pensa que eu não estou sabendo, é? Eu gostaria de começar esse programa falando que é necessário termos muita sabedoria para podermos edificar o nosso casamento. E o texto que eu vou ler agora fala exatamente sobre sabedoria, mas não é uma sabedoria comum, não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem do Senhor. Essa passagem se encontra lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 1, 10 e 11. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim, diz o Senhor, se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Vejamos então que tudo no casamento deve começar com base no Senhor. A pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu creio que é muito importante entendermos que sem Jesus Cristo na nossa vida, no nosso casamento, tudo fica mais difícil. Porque o casal vai ter que enfrentar todos os desafios que um casamento tem sozinhos. E cada um sendo a velha pessoa que sempre foi. E também nós temos que entender que o casamento ele é feito com muitos desafios. É como uma corrida de distância em que o casal tem que pular juntos sobre as barreiras até chegar ao final. Então é uma corrida realmente desgastante, com muitos problemas no meio do caminho. E sem o Senhor Jesus Cristo fica muito difícil um casal enfrentar todas as etapas da vida, todos os desafios da vida, todas as coisas que vão surgindo durante a caminhada do casamento. Então Cristo é de fundamental importância na vida do casal. E aqui, nesse texto de Provérbios, ele é chamado de a sabedoria, porque nele reside realmente toda a sabedoria necessária para a nossa vida individual e também para o nosso casamento. Esse texto de capítulo 9 de Provérbios diz que a sabedoria construiu pilares, colunas. E quando a gente pensa em construir, a gente pensa em casa, em edifício, e tudo começa com um alicerce. Então o casamento também é construído e ele tem que ter bases sólidas. Uma primeira base que eu acho que nós precisamos pensar e deve ser importante para um casamento ser sustentável, precisa ser o pensamento, o sentimento que as pessoas entram numa relação de casamento, entram para se tornarem dois, como a Bíblia diz, o desejo que eles têm, a vontade de permanecerem juntos e principalmente de se fazer um casamento que seja sustentável e duradouro. Nós entendemos que hoje as pessoas casam pensando exatamente assim, né? O primeiro desagrado não deu certo. Na verdade, o que eu tenho ouvido ultimamente é que as pessoas estão fazendo contratos pré-nupciais para saberem se vão dar certo antes, para fazer um teste para depois se casar. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? É uma cultura antiga nos Estados Unidos, as pessoas moram juntas para depois se casarem. O que não é absolutamente saudável isso, né? Nem bíblico.
Na verdade, as pessoas devem entender que o casamento, quando duas pessoas resolvem ficar juntas, elas têm que ter a compreensão que elas vão começar a construir algo a partir das diferenças que elas têm, tendo Jesus no centro, que é o mais acertado e o que mais eficiente, mas principalmente quando se entra numa relação de casamento, quando você parte para escolher alguém para viver junto, precisa haver desejo dos dois que esse casamento seja duradouro e que se haja um esforço dos dois para que ele seja sustentado. Sim, é preciso ter uma filosofia conjugal, uma filosofia de vida, né? E também de casamento bem correta, ou seja, você saber o que é importante realmente para você e o que você deseja realmente com o casamento. É importante que você tenha a visão certa. Há pessoas que pensam assim vagamente, não, eu vou me casar porque eu quero ficar perto dela, eu quero ficar junto com ela. Isso é muito pouco, é preciso estender a visão um pouco mais. É preciso pensar em se casar para amar e ser amado, para serem felizes, para construir uma família, para construir uma vida toda, para edificarem um casamento, uma família e uma vida que traga felicidade para ambos e para os filhos que virão e para toda essa família. É necessário ter uma visão de longo prazo para o casamento. Não basta dizer, não, eu quero casar porque quero ficar junto, ou quero casar porque estou atraído sexualmente, ou quero casar porque tenho problemas em casa e quero sair de casa e viver com alguém. Não é isso. Nós temos que saber que é algo muito mais sério, maior e ter uma visão de longo prazo para o casamento. Se estivermos pensando assim, então vamos já ter consciência que esse casamento que queremos, duradouro, uma família, uma coisa estável por muito tempo, ele vai precisar realmente de algumas colunas de sustentação. Não vamos poder ser imediatistas, né, nem perfeccionistas. Nós vamos precisar de ser muito mais habilidosos e dependentes do Senhor, orientados pelo Senhor, trabalhar na sustentação desse casamento, que se transforma numa família, vem os filhos e tudo mais, e que traz felicidade para todos e não desaba. Então, é importante pensarmos nessa questão da filosofia, do que temos na nossa mente. Em terceiro lugar, eu queria falar também sobre o que é que se procura dentro de um casamento. Algumas pessoas querem entrar dentro de um casamento, como eu disse ainda há pouco aqui, para fugir de casa, porque vive com dificuldade com os pais, então os pais cobram muitas coisas, exigem muitas coisas, então eles vão para o casamento. Outros vão para o casamento, mas com uma ideia de casamento que às vezes traz embutida uma pessoa triste, de mal com a vida, infeliz com a vida, e procurando entrar no casamento, mas como uma fuga existencial. Então, o casamento deve ser algo para trazer felicidade para a gente. Todos querem ser felizes no casamento, mas ser feliz não vem num pacote de supermercado. Você vai ter que construir a felicidade. Vocês vão ter que trabalhar na construção dessa felicidade. Se o outro estiver feliz, vai ser mais fácil. Se você viver de uma maneira que ignora a presença do outro, a felicidade do outro, tudo vai ficar mais complicado. Então você vai ter que priorizar bastante o outro para ser feliz. E dali você vai tirar também a sua própria felicidade. Esse é um dos motivos do casamento, buscarmos a felicidade, além, evidentemente, de honrarmos a Deus também através do nosso casamento. Você estava dizendo sobre não ser perfeccionista, nem exigente, nem imediatista, né? A necessidade de se ter paciência para se construir. A verdade é que quando nós nos casamos e isso é uma regra, somos pessoas diferentes, nós temos que nos ajustar, nós temos que ceder muitas vezes, nós temos que ser compreensivos com o limite dos outros. E construção é isso, né? Ninguém faz uma construção de qualquer jeito, ela faz pensada. Então, o casamento não pode ser só emocional, ele tem que ser um casamento racional na medida que as pessoas percebem as suas diferenças e elas caminham juntos. E quando você estava dizendo sobre ser feliz e fazer o outro feliz, eu não consigo ver uma pessoa plenamente feliz sem Jesus.
na vida dela pessoal, né? Então, o casamento, dos pilares de um casamento sustentável mesmo, um casamento sólido, precisa ter Jesus na relação familiar, entre os filhos e o casal, mas acima de tudo na vida pessoal. Né? Se a pessoa não tiver um relacionamento verdadeiro, real, íntimo com Deus, se ela não conhecer esse Deus que vai mudar seu caráter, sua personalidade, seu temperamento, tudo aquilo que ela precisa de mudança nela primeiro, para que ela possa fazer o outro feliz. Porque imagina você ter que ceder por amor em algumas coisas que você gostaria, que você vê que são suas e não quer abrir mão, mas quer fazer o outro feliz, então você vai ceder em algumas coisas. Isso a gente não faz tão facilmente. É preciso ter o amor de Jesus em nós primeiro e a gente ter essa certeza que o amor de Deus é que nos muda. Então, vida cristã genuína na pessoa e na família. Ser cristão nominal não vai resolver muito, né? Ser cristão que vai à igreja e tem uma postura muito bonita nos cultos, mas que dentro de casa não tem um bom testemunho, não certamente não vai não vai dar sustentação a esse casamento, né? Um dos lugares onde se manifesta, se prova a fé e a espiritualidade de uma pessoa é dentro da sua própria casa. Do lado de fora, entre os amigos, dentro da igreja, é fácil você manifestar a sua fé ali, mas é dentro de casa que você vai realmente evidenciar quem você é. Um cristão autêntico, genuíno, com atitudes de um cristão, ou se é apenas alguém que tem um relacionamento superficial com Jesus, ou como outros, né? Creio que o Senhor também abençoa o seu lar, mas de uma forma mística, né? Senhor, abençoa a minha casa. Sim, Jesus vai abençoar a sua casa através de você. Isso. Cristianismo autêntico, é vida na vida da sua família. É através da sua vida que ele vai tocar a sua família. E cada um de nós temos que vivenciar essa experiência cristã dentro de casa. Seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, nós temos que ter sempre uma postura cristã, atitudes cristãs verdadeiras, principalmente quando somos provados, confrontados com uma situação difícil, delicada, e você não pode agir baseado no seu temperamento, você não pode agir baseado no exemplo do papai e da mamãe, que às vezes não eram cristãos. Você tem que agir e tratar desses momentos delicados como um autêntico e verdadeiro cristão. Enfrentar as discordâncias, enfrentar os problemas externos como um cristão autêntico. A gente tem ouvido nos nossos aconselhamentos problemas sérios que as famílias enfrentam, inclusive os casais, muitas vezes, por falta dessa vivência espiritual dentro de casa. Postura, né? Da postura e do testemunho também, e a ideia, não só uma ideia, mas o casal, o marido e a esposa são irmãos em Cristo. Não é? Interessante que com os irmãos em Cristo tudo é muito lindo, né? Na igreja, com os líderes, tudo uma maravilha. Mas com o irmão em Cristo que vive do seu lado, que acorda com você no dia seguinte, que tem que viver os problemas juntos, não é bom. As coisas não ficam tão fáceis de serem resolvidas. Então, quando nós pensamos que somos cristãos, estamos vivendo numa família como irmãos, temos essa consanguinidade de Jesus, vamos dizer, não é? A paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Eu entendo que quando nós temos esse pensamento muito bem arraigado dentro de nós, nós conseguimos ter uma postura diferente, nós conseguimos falar de forma diferente. Imagine que os conflitos eles surgem principalmente no meio das palavras, em meio às palavras e a partir das palavras que as pessoas dizem. Mas quando nós temos Jesus, nós pensamos o que o outro vai sentir se eu disser isso, o que o outro vai pensar e como ele vai ficar se eu tiver essa atitude. Então é importante que a vida cristã ela não seja só uma religião na vida do casal. Ela precisa ser verdadeira e nós estamos batendo muito nisso porque só ser religioso não vai resolver o problema. É religião. Nós estamos falando de viver em Cristo. Tem muitas outras coisas que queremos trazer que é importante para sustentar um casamento. Mas a nossa experiência enquanto casal e temos de tantos outros que conhecemos, a vida muda
O relacionamento muda quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, quando permitimos que o Espírito Santo seja de verdade nosso consolador, nosso conselheiro, nosso professor, porque aí aquelas coisas ruins que nós trazemos das nossas famílias, repetições e tantas coisas que trazemos para o nosso casamento, se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, com certeza nós seremos diferentes e nós vamos ter condição de viver uma vida diferente em relação ao nosso cônjuge e em relação a nós mesmos. Então é importante, nós estamos batendo nessa tecla porque nós temos visto muita gente vivendo de aparência. Sim. Muita gente indo para a igreja e, olhe, líderes, pessoas que estão à frente até de outras pessoas, infelizmente, são só de aparência. E isso não sustenta o casamento. Temos encontrado filhos arrebentados. Filhos de cristãos, abandonando o evangelho, abandonando a família. Do caso dos maus testemunhos. Abandonando a ideia de casamento, não quero me casar de jeito nenhum. Meu pai era uma beleza na igreja, mas não é. Minha mãe, uma líder de oração, mas em casa, bom, não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Se nós somos, na verdade, é algo que eu queria que nós pudéssemos guardar e a Bíblia fala disso. O primeiro lugar, o primeiro rebanho que nós temos é a nossa família, né? É a primeira casa. Tem muita mulher que deixa a família, deixa o filho, deixa o marido para fazer o ministério, mas precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos. Tem muito marido, tem muito homem com ministérios maravilhosos, mas a família está arrebentada. Se você, homem, pretende entrar no casamento só com a cara e a coragem, sem ter o Senhor Jesus Cristo no seu coração e verdadeiramente na sua vida, você vai ter seríssimas dificuldades para manter esse casamento, como tantas pessoas que nós conhecemos. E digo também àqueles que já estão casados e estão enfrentando desgastes e tantas lutas no casamento, mesmo que tenham aí o nome de cristão, é importante uma experiência pessoal, verdadeira, profunda, uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, para você compreender quem você é e como você deve tratar o outro, como você deve se relacionar com o outro. E como disse Silvia aqui, principalmente alguém tão próximo quanto a esposa, né? Alguém tão próximo quanto os filhos. É de fundamental importância compreendermos isso. Nós não podemos ter uma espiritualidade desassociada da nossa prática de vida conjugal e familiar. Pelo contrário, é nessa vivência familiar que nós evidenciamos ou não a nossa espiritualidade. Se a nossa espiritualidade é real, verdadeira, ou se é de fachada superficial, como na vida de tantos. A Escritura Sagrada diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Eu costumo pensar nesse bom cheiro como um perfume muito gostoso, muito especial. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre a sabedoria edificar, construir algumas colunas de sustentação para a família. Então nós temos que entender isso. Temos o Senhor Jesus, de fato, na nossa vida, a grande e central coluna da nossa vida pessoal, do nosso casamento e do nosso lar. Se já temos o Senhor, então nós temos agora que também cooperarmos com Cristo para a construção dessa coluna também chamada felicidade. Nós vamos trabalhar pela felicidade. A felicidade não vem pronta no pacote. Ela é trabalhada no dia a dia, situação a situação. Eu não posso desejar ser feliz sem a felicidade da minha esposa, porque estamos ligados. Não tem como eu ser feliz e ela infeliz e eu achar que vou continuar sendo feliz. A partir do momento que ela estiver infeliz, vai ser difícil para mim ser feliz. Eu tenho parte nisso, né? Então, eu tenho que cuidar disso para que eu mesmo também possa usufruir dessa felicidade. Eu tenho que trabalhar, tenho que ter habilidade, tenho que ter a ajuda do Senhor e cooperar junto com ela, para que ela também coopere junto comigo e a gente consiga construir essa base de felicidade, que é o grande sonho que nós temos, o grande desejo que temos. Ser feliz e fazer o outro feliz. É interessante que um fenômeno do casamento, na verdade um fenômeno dos relacionamentos, mas no casamento há algo muito interessante.
Com 2 anos de casados, essa é uma pesquisa que já foi feita e nós temos respostas sobre isso. Com 2 anos, uma pessoa, um casal, ele consegue descobrir e consegue fazer com que o outro manifeste 2 coisas. O melhor que ele tem ou o pior que ele tem. Com 2 anos de casamento. Então, quando uma pessoa entra no casamento já com essa postura, essa postura ruim, com todas as suas mazelas, as suas feridas abertas, e vai jogar por cima do outro, ou vai tornar o outro responsável pela sua infelicidade, ele vai, com certeza, tirar o pior que a outra pessoa tem, porque ela vai começar a revidar. Tudo é ação e reação, não é? Em todas as coisas nós temos uma maneira de ir, e às vezes achamos que o outro vem do jeito que eu espero, não. O outro vem de forma daquilo, em resposta àquilo que eu estou fazendo. Tem muita gente que é melindrosa, né? Ela não gosta de receber nenhuma palavra dura, ela não gosta de ser chamada atenção, ela não gosta de coisa nenhuma. Mas em compensação, ela é dura, ela é agressiva, ela é sarcástica, ela machuca o outro e espera que o outro receba tudo aquilo. E muitas vezes eu escuto nos aconselhamentos e nos consultórios, acabou o problema, eu esqueci. Mas e o outro esqueceu? Será que o outro não ficou lembrando de todas aquelas palavras? E tem algumas pessoas que não desmancham a coisa ruim tão rápido assim. Então, quando nós entramos num casamento, nós entramos com algumas coisas que trazemos, que certamente não são boas, mas nós também entramos com a disposição de mudança, né? Com a disposição de querer mudar. E essa é um dos outros pilares que nós precisamos ter atenção. Disposição para mudar sempre que for necessário. Nós temos outros pilares para falar, mas nós vamos continuar na semana que vem, Sim. Não é? Temos outros bem interessantes que eu sei que você vai concordar conosco e aquelas pessoas que ainda não estão vivendo, nós desejamos que você possa experimentar e construir esses pilares também. Mas hoje nós queríamos encerrar esse tempo da gente falando principalmente da importância de chamar Jesus para o coração. Sim, isso é fundamental. Aliás, se você já está casado, você tem que pedir socorro com urgência ao Senhor para ajudar você, ajudar o seu cônjuge, ajudar a sua família, para vocês não jogarem fora algo tão belo, tão bonito, que foi a história de vocês, quando vocês se amaram, quando vocês desejaram ser felizes juntos, esse sonho lindo que vocês tinham. Sim. Tudo isso pode se perder se vocês ficarem sozinhos dentro do casamento e meio desorientados. Chame o Senhor urgente para o seu coração. Vamos fazer uma oração nesse momento? Se você já é um cristão, confirme a sua decisão e o seu desejo de ser um cristão autêntico, como falamos aqui hoje à noite. Autêntico, verdadeiro dentro do seu casamento. E se você ainda não é, tome essa decisão agora junto conosco e comece a experimentar o milagre da transformação do Senhor Jesus Cristo na sua vida e dentro do seu casamento. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, eu ponho cada pessoa casada na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor os ajude. Muitos estão enfrentando lutas terríveis dentro de si mesmo, estão mal consigo mesmo, Senhor, estão perdidos, desorientados, assustados com a própria vida, com os próprios problemas que têm que enfrentar. Além disso, enfrentam lutas dentro do casamento. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a transformar esta vida indecisa, sofrida e desorientada que eles têm experimentado. Este casamento, Senhor, parecido mais com uma gangorra, com altos e baixos a todo momento, sempre correndo risco de se acabar. Que o Senhor possa transformar tudo isto e trazer harmonia contigo, Senhor, e trazer harmonia para esse relacionamento conjugal. Transforma, abençoa essas pessoas. Ore comigo agora, querido amigo. Diga assim: Jesus, eu preciso da Tua ajuda na minha vida. Eu quero que o Senhor perdoe as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados pessoais, os meus erros, os meus pecados dentro do casamento. Que o Senhor me transforme e me ensine, me dê graça e sabedoria de como eu devo ser e agir dentro do meu casamento. Eu peço, Senhor, que o Senhor pacifique o meu lar, que o Senhor abençoe o meu casamento e que desse casamento, eu e ela, possamos extrair muita felicidade. É o meu desejo pessoal. Amém. Amém. Se você fez essa oração, você tomou a decisão mais sábia para a sua vida. Sim. E também para a sua família. É verdade.
A nossa igreja tem um ministério voltado para os casais e várias atividades, programações durante o ano para fortalecer os casais e as famílias. Por exemplo, temos classe de casais na nossa igreja, na escola dominical, todos os domingos pela manhã. Você que é casado, você pode frequentar. São temas muito atuais, muito interessantes que são abordados na classe de casais. São duas classes, casais novos no casamento e casais casados há mais tempo. Na escola dominical, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. E também realizamos várias outras atividades para os filhos e para os casais, retiros de casais, encontros, coisas que trazem edificação e orientação para os casais. Gostaria muito de convidá-lo para chegar ali, se unir à nossa igreja e receber as ministrações que o Senhor tem preparado e que têm sido tão maravilhosas para a vida de tantos casais e de tantas famílias. É verdade. Nós estamos terminando por aqui, mas semana que vem a gente vai continuar com esse assunto, não perca. Vamos continuar a falar dos pilares, das colunas que sustentam o casamento. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar esse tempo com vocês. Tenham uma noite de sono bem tranquila, bem agradável, na paz de Jesus. E nós estaremos juntos na próxima quinta-feira falando sobre esse assunto e permitindo que o Senhor ministre no nosso coração. Até a próxima quinta-feira com Caminho, Verdade e Vida, falando sobre família. Um grande abraço para você e para a sua família. Deus abençoe. Amém. Um programa da Igreja do Nazareno do Brasil.